Bom dia, pessoal. Nessa quinzena a gente vai estudar medidas de volume, né? Então, volume de prismas. Vamos lá. Medidas de volume, pessoal. O que seria o volume? O volume é o espaço que ocupa um objeto, um sólido geométrico, tá? Então, para eu calcular, por exemplo, de um paralelepípedo, vocês imaginem um guarda-roupa. Como é que a gente vai calcular o volume, o espaço que ele vai ocupar no quarto, por exemplo? Nós vamos pegar as três dimensões dele, que é o comprimento, largura e altura, e vamos multiplicar a 3 e nós vamos ter o espaço que ele vai ocupar dentro daquele quarto, tá? Nós vamos estudar então de alguns sólidos geométricos. Vamos lá, passo a passo. O paralelepípedo retângulo, que é o que eu acabei de falar para vocês, basta a gente multiplicar as três dimensões, ó. ABC, ou comprimento, largura e altura. Nós vamos ter o volume desse sólido. Então, tem os exemplos eu já vou fazer todos eles um após o outro, tá? Depois, nós temos o volume de prismas, quaisquer prismas. Em quaisquer prismas, a gente tem essa fórmula ali, ó. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, se a área da base, que foi o que a gente estava olhando lá do paralelepípedo, tá vendo? Aqui a gente tem aqui, ó, um pentágono. Nós teríamos que fazer a área desse pentágono para depois multiplicar pela altura dele, tá? Então, nós temos que o volume é igual à área da base vezes a altura, tá? E aqui tá o princípio de Cavalieri, que tá tudo também no livro de vocês. Ok, pessoal? O exemplo depois. 4, 5, 6. Aqui nós temos o volume de cilindros. É a mesma coisa, nós vamos fazer a área da base vezes a altura. Aí vocês têm que relembrar como é que faz a área de um círculo. A área de um círculo basta a gente multiplicar π vezes raio ao quadrado. Raio, não esqueçam que é a metade do diâmetro aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente traça aqui, ó, passando bem no centro de um círculo, ó. Então, nós temos de uma ponta até a outra chamado de diâmetro e a metade desse valor é chamado de raio. E π vocês já viram que é o valor aproximado de 3,14. E depois nós multiplicamos pela altura desse cilindro. Então, tá aqui a fórmula inteira, ó. π vezes raio ao quadrado vezes altura, ok? Os exemplos já vou fazer. Então, acabou aqui. Vamos lá, pessoal. Um exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo, certo? Ele pediu para vocês calcular o volume de dois paralelepípedos retângulos que tinha ali. O primeiro, ele deu essas dimensões, 10 centímetros, 7 e 3. Então, basta a gente multiplicar essas três dimensões. Nós vamos ter que o volume é igual a 10 vezes 7 vezes 3. Como a gente está multiplicando três dimensões, o resultado vai ser elevado ao cubo, tá? Na área elevado ao quadrado, no perímetro era só o centímetro, só a unidade de medida, e quando nós multiplicamos três dimensões, então nós vamos ter centímetro ao cubo, ou metro ao cubo, tá? Então, nós temos, ou cúbicos, tanto faz. 10 vezes 7, 70, 70 vezes 3 vai me dar 210 centímetros cúbicos. Galerinha, aqui, tá, nesse conteúdo, vocês vão utilizar, claro, obviamente que vocês vão utilizar a calculadora em casa. Se fosse na sala de aula, eu também iria deixar a calculadora que vocês ganharam do estado, sabem que celular não, né? Claro que vocês agora estão usando, podem usar celular tranquilamente. Por quê? Porque a intenção desse conteúdo é vocês saberem resolver, tá? Claro que vocês têm que saber multiplicar. Então, quem quiser também pode ir fazendo aí alguns, pelo menos alguns vocês podem treinar passo a passo, ok? Por quê? Porque quando vocês forem fazer um concurso, vocês não vão utilizar a calculadora, vocês vão ter que saber multiplicar isso daqui. Mas eu creio que todos vocês já sabem, né? Então, vamos lá. Depois ele deu ali uma figura, um metal nobre, e nós vamos calcular o volume desse metal, tá? Então, nós vamos multiplicar as três dimensões. Se vocês olharem, a professora já fez colinha em todos eles, porque senão eu vou perder muito tempo multiplicando, tá? Então, nós temos aqui, multiplicando esse depois por esse, vai me dar o valor de 1,625 metros, cúbicos, ok? Na número 2, ele deu para vocês um cubo. O cubo, gente, ele tem todos os lados iguais, né? Então, a gente chama de aresta. Então, nós vamos pegar três valores, ou seja, três arestas, que são tudo igual, né? Então, vamos multiplicar 3 vezes esse valor. Ou nós temos que o volume do cubo é igual a aresta elevado a 3. Então, volume é igual, multiplica uma vez aqui, ó, 2
e 3. Esse valor tem que aparecer 3 vezes. Ao multiplicar 3 vezes esse valor, nós vamos ter esse resultado, 79,507 metros cúbicos, ok? Já no exemplo 3, ele deu o volume de um cubo para vocês, aqui o volume, ok? E pediu para vocês calcularem a área. Então, nós temos que volume é igual a área, não, né, gente? Aresta, desculpa. O volume é igual a aresta elevado ao cubo. Então, significa que eu quero um número que multiplicou 3 vezes, né? E deu esse resultado. Ou seja, nós vamos fazer o inverso aqui, ó. Se o volume é 125, a gente substitui o V e bota a aresta ao cubo. O inverso da potenciação é a radiciação, só que é uma raiz cúbica. Então, é um número que multiplicou por ele novamente e deu 125, que vai ser o número... Raiz cúbica de 125 é o número 5. Então, a aresta vai ser 5 centímetros. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, fez ali a 3, nós vamos para 4. Na 4, ele deu para vocês um prisma. Em todos os prismas, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Nós vamos primeiro calcular a área da base desse prisma, se for triangular, quadricular, se for um hexágono, que é o que a gente tem ali depois, né? Então, nós vamos primeiro calcular a área da base para depois multiplicar pela altura. Então, nós temos ali no primeiro, nós temos um prisma de base triangular. Então, nós vamos calcular a área de um triângulo, utilizando, como nós temos a altura e nós temos a base, nós vamos utilizar esses dois valores. Aí, a gente pega a formulazinha, ó, da área. Então, nós temos que a base é 6 vezes 4 e divide por 2. Então, a área vai ser igual a 24 dividido por 2, que vai dar 12 centímetros ao quadrado. Eu vou pegar esse resultado aqui e vou botar lá no cálculo do volume. Área da base vezes a altura. Então, eu tenho que a área é 12 e a altura ele deu para vocês lá no exemplo, né? No exemplo, que é 9. Ao multiplicar 12 vezes 9, vai me dar esse resultado aqui. 108 centímetros cúbicos, porque é volume, ok? Agora, nós vamos para o número 5. No 5, a gente tem um triângulo, a base dele é um triângulo equilátero, onde nós temos todos os lados congruentes. Como que a gente vai saber isso? Se ele não dá altura para vocês e dá apenas o lado, tá? Então, ele deu aqui o lado para vocês, ou aresta, que a gente fala da base também, tanto faz, tá? Se ele deu aqui para vocês que é 4, significa que aqui também é. E para calcular a área de um triângulo equilátero, onde a gente não tem a altura, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, tá? Como que a gente faz? A gente eleva o lado ao quadrado, multiplica pela raiz de 3 e divide por 4. Então, vamos fazer. Ele deu para vocês que o lado é 4, então é 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Pessoal, nesses cálculos aqui de volume, na maioria a gente vai deixar como raiz de 3, tá? Se ele pedir um valor aproximado, aí vocês têm que calcular aproximadamente o valor da raiz de 3 e depois multiplicar. Mas na maioria das vezes o resultado vai ter a raiz de 3 aqui no final, tá bom? Então, nós temos aqui que a área vai ser 4 vezes 4, 16. Nós sempre podemos simplificar o número aqui que está sendo multiplicado pelo de baixo. A raiz permanece, não posso mexer nela. Então, nós temos que 16 dividido por 4 me dá 4. Então, essa é a área do meu triângulo equilátero, lados iguais, ok? Então, eu vou pegar esse valorzinho aqui e vou botar lá no volume. Volume é igual à área da base, 4 raiz de 3, vezes a altura que estava lá no exemplo, que era 10. Eu só posso calcular número de fora com esse número aqui. Não posso calcular esse com o de dentro, ok? Só calculo se aqui tivesse outra raiz, eu poderia multiplicar as raízes. Então, eu tenho 4 vezes 10, vai me dar 40. E a raiz de 3, ela permanece ali. A gente não mexe. Então, fica centímetros cúbicos. Então, não se assustem por usar a fórmula com raiz de 3, ok? Dica, quando vocês forem fazer a avaliação, já deixam todas as fórmulas ali, passa ao lado de vocês para vocês resolverem. Vai facilitar vocês, ok? E a calculadora, obviamente. Então, nós temos aqui a 6. Ali nós temos um prisma onde a base é um hexágono. Um hexágono aqui tem 6 lados. E ali é um hexágono regular onde todos os lados são iguais.
Se eu dividir esse hexágono aqui, a gente vai ter 6 triângulos. O meu não ficou igual, gente, então finja aqui que tá tudo igual. Então, nós temos triângulo equilátero, nós vamos ter 6 triângulos equiláteros. Então, nós vamos utilizar a fórmula do triângulo equilátero, que a gente fez lá em cima agora, e depois eu multiplico por 6, porque tem 6 triângulos aqui. Aí, eu vou ter a base desse prisma de base hexagonal, ok? Vou ter a área dele. Então, nós temos que a área da base vai ser, quanto que era aqui o lado, ao quadrado. Aqui nós temos que o lado, ele é 4, então vai ficar 4 ao quadrado vezes... Vai dar o mesmo resultado lá de cima que a gente fez agora, ó. 4 vezes 4, 16, divide aqui, vai me dar esse valor aqui. Só que agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar ele por 6. Então, eu vou ter 4 raiz de 3 vezes 6, apenas o número da frente. 4 vezes 6 vai ser 24 raiz de 3. Isso daqui é a área do hexágono. Então, nós temos que o volume é igual à área do hexágono multiplicado pela altura. A altura ele me deu lá que era 10. Então, nós vamos multiplicar 24 por 10, vai ficar 240 raiz de 3 e centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo? Deu para entender aí? E temos ali o número 7. Na 7, a gente vai trabalhar com o volume do cilindro. Também é a mesma coisa, a gente calcula a área da base, que é um círculo, né? Então, para calcular a área da base, a gente utiliza aqui a fórmula do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, que eu já expliquei lá anteriormente. Ele deu para vocês que o π é para utilizar aproximadamente 3,14. O raio nós temos que é 4 metros e nós temos que a altura é 6. Então, nós vamos colocar tudo aqui, ó. Π é 3,14, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, e vezes a altura, que é 6. Então, nós temos que é 3,14 vezes 4 vezes 4, 16, vezes 6. Vai me dar um valor aqui de 300,144 metros cúbicos. Mas ele não pediu o volume em metros cúbicos, ele pediu em litros. Então, significa que nós vamos multiplicar por 1000, porque a cada 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Então, eu vou multiplicar esse valor ali, ó, por 1000. A gente só move a vírgula, né? Movimenta ela aqui, ó, 1, 2, 3, acrescenta um 0. Então, eu vou ter 301.440 litros. Essa é a capacidade desse cilindro. Ok, pessoal? Façam os primeiros exercícios no caderno, depois eu vou postar a correção e em seguida vocês façam a avaliação, ok? Vocês têm 15 dias para isso, então façam devagar. Não adianta querer fazer tudo com pressa e errar, ok?